Aqui, é esta. E quando eu era mais pequena, quando era pequenina, pronto, a minha avó e as minhas tias vendiam peixe pelas freguesias. Tinham uma cabeça, um cesto, e punham um peixe, o meu avô e os meus tios iam pescar, e quando chegavam ao portinho, carregavam o peixe, as mulheres, e iam pela freguesia vender. E um dos sítios onde ela paravam sempre era aqui nesta ponte, por baixo, porque tinha ali um moinho. Tinha ali um moinho e a gente parava ali para descansar, muitas vezes lavavam a roupa, já se levavam uma roupa para lavar. E o que é que acontecia muitas vezes depois da época de verão? E antes da época de verão? É que aqui em Vila Praia, na Rua da Praia, havia umas barracas, como há agora. Naquela altura era um tecido amarelo torrado, assim, da cor daqui da camisola da professora. Um tecido... E depois a praia era tudo assim amarelinho, com estas barracas. E antes da época, as senhoras, as proprietárias das barracas, iam para lá com os cestos muito grandes, iam por a linha do comboio, porque era por onde a gente circulava por a linha do comboio. Nós íamos por a linha, com aqueles grandes cestos à cabeça, e ia-se para lá passar as tardes inteiras a lavar os panos das barracas, para depois repor, para quando chegassem as pessoas que vinham de fora e que vinham alugar as barracas. Eu, com a minha avó e com as minhas tias, muitas vezes ia com elas para a freguesia da FIF, íamos aqui para o Bacém, para daí elas corriam estes sítios todos. Cada dia da semana havia um lugar que elas iam com o peixe à cabeça. Ribadão, elas conheciam aqueles lugares todos e principalmente das casas mais fartas. As casas mais fartas eram aquelas casas que tinham culturas, que cultivavam vinho, feijão, que tinham a matança do porco, que tinham muitas coisas. Então as minhas tias e a minha avó levavam o peixe e muitas vezes o pagamento era feito com feijão, ovos, galinhas, a cultura, o que eles cultivavam, fazia-se uma troca. E elas vinham, broa, havia muita gente que cozia o pão, não é? E broa. Na casa da minha avó eram muitos filhos, eles eram 11. Eu tive 11 tios e tias, 11 filhos, não é? E eu, quando era pequena, então acompanhava e aqui, referente aqui à ponte, nós vinhamos para ali porque nós adorávamos aquela água que era tão fresquinha, tão limpinha, tomar ali banho. E quando tínhamos roupa para lavar, era ali, porque tinha umas pedras, na beirada, tinha umas pedras, estendia-se ali a roupa em cima daquelas pedras e era ali que se lavava a roupa. Ainda existe, ali na retorta, quando forem visitar ali a retorta, ainda existe um lavadouro e existe outro aqui mais abaixo, ali à beira da casa do senhor Kim Barreiros. Quem vai para Vilarinho também Isso tem. já é mais moderno, mas antigamente era assim no rio que se lavava a roupa e depois estendia-se em cima da erva aquela roupinha, que era dessa forma que a roupinha ficava branquinha. Não havia cá lixívias nem outras coisas. Era a corar, chamava-se corar a roupa, não é? E depois quando passava o comboio, apitava e toda a gente acenava, tudo contente. E passávamos ali bons momentos. A ponte, como é que ela se chamava, essa ponte? Ora, isso era o que eu ia perguntar, se eles sabem. Então vamos lá. Era uma pessoa muito... Mais alto, Matilde, faz favor. Muito bem. É, sim, senhora. É Eiffel. Vocês não... Quem é que conhece esse nome? Esse nome faz-vos lembrar o quê? Porque é um engenheiro francês chamado Gustave Eiffel que ao fazer a Torre Eiffel quando a exposição universal, a primeira exposição universal do século XX, conheceu tanto sucesso que ele foi convidado ele fez obras em todos os países. Vocês podem ir para a Polónia, para a Bulgária e França, é evidente, a Alemanha. E em Portugal ele veio e fez muitas construções. Em Viana, como é que se chama aquela ponte onde passa o comboio? Os alunos no ano passado ouviram isso. É a ponte Eiffel. Eiffel. Exatamente. A professora Marília, há bocado, mostrou ali uma rua. A minha rua é a Avenida Ramos Pereira. É mesmo em frente à praia. E eu vivo numa casa onde eu nasci. Os meus pais
viviam com os meus avós. Entretanto, a minha mãe ficou grávida. Os meus avós não tinham dinheiro, a casa era pequeninha, eram muitos filhos. Então, o que é que fizeram? Na altura, estavam a pôr paralelo na avenida. Paralelo, chão, faziam chão. E Aquelas os meus pedras, tios, ok? Os meus tios e os meus avós, durante a noite, foram ali à rua e roubaram carros e carros de paralelos e fizeram uma pequena casinha. A pequena casinha era um quartinho com a cama e uma mesinha de cabeceira. Mais nada. Era uma salinha, uma coisinha muito pequenininha, um espaço muito pequeno, e uma cozinhinha. Uma cozinhinha que tinha uma lareira, uma pia para lavar a louça e um armarinho de canto, um louceirozinho. Só tinha isso. Casa de banho não existia. A gente fazia no penico. Sabem o que é o penico? No pote. E depois ia-se despejar à praia. Naquela altura era assim que se fazia. Aos beijinhos. Era assim que funciona. Então, claro, eu resolvi casar, passado muitos anos, nós resolvemos que queríamos estar sozinhos. E aquela casinha conservou-se sempre assim. A conservação continuou, ficou. E fui para lá viver. Olha. Mas antes disso, que eu soltei aqui um bocadinho, minha mãe ficou grávida e morava nessa casinha com o meu pai. Porque foi feito para eles, porque a minha mãe ficou grávida e eles queriam estar sozinhos. Então, foi ali, antigamente não havia as enfermeiras, né? Havia o hospital, essas coisas, mas aqui havia, em Vila Praia de Ancra, havia 2 parteiras, até eram 2. São umas senhoras que vinham à casa e ajudavam as mulheres a ter os filhos. Quando estava perto da hora do nascimento, lá ia alguém a correr chamar a parteira à casa. E a senhora lá vinha com o que era necessário para fazer o parto, para nascer o bebê. E eu nasci nessa casa. Nasci lá. E fui viver para lá. E depois com o meu marido fizemos obras, modificámos, agora é que está muito modificada, não é? E vivemos lá desde sempre.